Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí a SA1, né, do Aprender Sempre aí, do volume que chegaram para vocês. Se você não tem o material, sem problema, calma, que assim vocês vão conseguir resolver. Hoje eu montei um jogo, né, um pouquinho diferente. Vocês vão ver aí, eu precisar muito da ajuda de vocês. Para me acompanhar, seu porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão falando, não é o professor Tony, porque ele está de férias. Quem vai acompanhar? O professor Osmar. É isso aí, Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui, 7º ano do ensino fundamental. Estarei aqui substituindo, né? Acho que a palavra pode ser essa, pode ser, Jonas. Sim. Substituindo o Tony aí nas suas merecidas férias, Jonas. E aqui eu vou dar nosso bom dia pro professor Djalma, lá da escola do programa de ensino integral, Fernanda de Camargo Pires, lá em Sorocaba. Djalma está lá com seus alunos. Abraço, bom dia a vocês. E a professora Rosimeire, também lá da escola professor Dr. Clóvis de Oliveira, lá da diretoria de ensino Sul 1. Nosso bom dia a todos, vamos acompanhar o chat. Não esquece de colocar o nome da escola e de onde você está se comunicando com a gente. É isso aí, Jonas? É isso aí. Então hoje nós vamos fazer aí a ideia de operação com os números. Na telinha vai aparecer o título da aula. Então hoje nós vamos fazer a primeira parte aí dessas operações com esses números inteiros, né? Nós exemplificamos na aula passada para vocês a ideia aí dos negativos, o que foi. Fiz uma aula, Osmar, já estava um pouquinho deprimida, né? Todo mundo acha que número negativo é negativo, sabe? Negativo. A negatividade é muito grande, né? Certo, mas você tem que colocar a positividade à frente, sempre. É isso aí. Então hoje nós vamos fazer a operação só para ressaltar a habilidade para vocês. É uma habilidade aí do 6º ano, né? Que nós estamos trabalhando, a habilidade 3, que fala em solucionar e propor problemas que envolvam aí os cálculos mentais, que eu vou precisar muito de vocês hoje, né, nessa aula, com números naturais por meio de estratégias pessoais. E para continuar essa habilidade, a habilidade também aí do 7º ano, que é a habilidade 4, que fala em resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as operações com os números inteiros, que é o que nós vamos comentar muito hoje, né, Osmar? É verdade. Então essas operações básicas e essenciais, são muito importantes aí na construção do conhecimento, desse equilíbrio delicado que é trabalhar operações com números inteiros, né, Jonas? Isso aí. Então hoje nós vamos elencar aí esses valores, né? Hoje nós vamos ver, eu montei um jogo aí com vocês, eu pedi muito ajuda para vocês participarem, só que eu tenho que entender como que eu faço operações com esses números. Hoje nós vamos falar aí de algumas operações bem simples. Na telinha de vocês é o seguinte, ó. Então, as operações com os números inteiros, né? Nós temos as 4 operações, temos mais, mas as 4 operações básicas, né? A adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Também estão relacionados aos números inteiros. Ao realizar as operações com sinais, deve acompanhar o número, né? Então, a ideia aí, o sinal é do número, né? Nós vamos elencar muito isso e nós vamos falar que o sinal aí é do número e é o que vai acompanhar ele, beleza? Na telinha de vocês vai aparecer, então, as duas ideias, né? Pode pôr na telinha, que é o seguinte. Então, eu tenho adição, que basicamente consiste em juntar valores, né? Então, aumentar ali uma relação. Então, e eu tenho também a subtração. No caso aí, né, a operação que consiste em rejeitar, né, tirar. Foi as 2 palavras aí que eu elenquei para representar isso, Osmar. Beleza, tranquilo. Ok? Então, nesse contexto, né, nessa relação, nós podemos aí observar algumas formas. Por favor, hoje nós vamos fazer, basicamente, nós faremos operações de adição. Não estamos executando uma subtração entre os valores, por quê? Subtração tem uma regrinha de sinal que nós vamos falar um pouquinho amanhã, tá? Então hoje, basicamente, eu vou juntar os valores. Então vocês vão ver aí a ideia desses valores negativos e alguns cuidados que nós temos que ter, que é muito importante, né, Osmar? Certo, Jonas. Já estou prevendo aqui que você sabe, foi você que montou o jogo. Eu acho que você vai querer ganhar novamente. Não, eu tenho certeza que eu vou ganhar esse jogo. Eu vou fazer de tudo para ganhar. Na telinha vai aparecer, então, a ideia desse jogo, né? O jogo eu chamei de explosão, Osmar. Olha só. Então, se chama assim, ó. Então, ele pode jogar com 2 ou mais jogadores. A regra é bem simples, né? Deve-se utilizar os números encontrados para somar ou subtrair. No caso, a gente vai sempre somar aí, né? Okay. Ou elencar, vocês vão ver que é uma subtração também pode acontecer. O modo de jogar é bem simples. Cada jogador indica, né? No caso,
com nenhum ponto, inicia com nenhum ponto. Então eu e você tá zerado. Beleza. E na sua vez, estourar o balão. O valor encontrado deve se juntar aos pontos já existentes. Vence quem tiver o maior valor, né? Ok. Quem tiver o maior valor. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Bem simples. Ai, meu Deus. A ideia é bem simples, ó. Então, nós temos aqui, eu vou pedir para o diretor mostrar para vocês, nós temos aqui os balões. Atrás de cada balão, Osmar, tem um número. Certo. Ele pode ser ou positivo ou negativo, depende aí. Vamos avisar pro pessoal que eu não sei o que tem ali atrás, tá? Porque quem criou o jogo foi ele. É isso mesmo. E aí eu montei uma tabelinha, só para vocês verem na telinha de vocês, eu montei uma tabelinha aí que é para eu ir anotando aí os valores de cada jogador, tanto o meu quanto o seu. Bora, não vai Beleza? trapacear não? Vamos tentar. Vamos tentar, né? O que, Então que eu vou começo. pedir? O que, que eu vou pedir, ó? Você aí em casa, você que estiver em casa, você que estiver na escola, conforme forem aparecendo os valores, e aí eu quero saber o resultado que vai dar. Obviamente o sinal já vai representar aí qual operação você vai ter que fazer, mas a ideia é bem simples, bem nesse contexto. Fechou. Beleza? Então eu tô zerado e o Osmar também. Beleza. Ok? Então vai lá, Osmar. Vamos começar? Pode, Escolhe um balão. pode escolher um balão e estourar. Bom, minha filha gosta de branco. Quando dela? Foi? Boa! 8 positivo. Então é pode isso? pegar, isso aí. Legal. Então o 8 é o seu. Ok. Pode pegar aí o seu legal. 8. Isso aí. 8? Isso, É isso? isso. Beleza. Legal. Então o que, que eu vou fazer agora com vocês? Agora eu vou elencar, nós vamos anotar esses valores bem na telinha, bem simples. Ó. Vou pedir para o diretor colocar na telinha aí para vocês, que é o 8. Então, Osmar, deixa eu ver se está com a caneta aqui. Tá. Ok. Então o 8, ele é o quê? Positivo ou negativo, Osmar? Positivo, Jonas. Então, você tem 8 pontos aqui. Já do primeiro aí você consegue elencar 8 pontos, Legal. beleza? Beleza. Então, esse é o primeiro. E aí, conforme for, vocês vão adicionando. Agora, é a minha vez, eu vou colocar aqui, agora eu vou estourar o meu balão, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou estourar... Vamos Vamos ver a lisura do processo. Não, Boa. não tem Boa. muito. Então, o meu primeiro aqui, ó, vai ser o 5. Legal. Ok, Osmar? Boa. Então já vai escolhendo outro aí, ó. Já escolhi. Vou pedir já para a direção colocar. Vai escolhendo outro aí enquanto eu anoto aqui o 5. Tá escolhido. Escolhe aí. Pode estourar. Posso estourar? Então vamos lá. Número 7. 7. Vou extrair aqui. Nossa. Tá bom. Então você tirou Ok. 7, né? 7. Ok. Legal. Então eu vou anotar fazendo a sua regrinha, né, Osmar? Então aí você tem. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Então eu tenho 8. E aí o Osmar também com 7. Legal. Eu montei uma tabela de pontuação, né? Pra gente ir fazendo a operação. Quanto é 8 mais 7, Osmar? 15. 15. Então, vou colocar aqui, ó, 15 pontos já. O seu primeiro aqui, ó, só para elencar 15 pontos. Boa, comecei bem, né? Começou Legal. bem. Isso já pegou a artimanha do jogo, né? Beleza, eu vou pegar agora outro. Eu vou pegar agora um outro valor, tá? Vou pegar aqui o azul, que tá mais central, ó. Boa. Boa. Ai, E vermelho não é bom, né? vermelho não é legal. Vermelho não é legal. Se a gente Então, for associar com o financeiro, realmente não é eu bom. tenho aqui o 6 negativo. Pode pôr na telinha para eles, diretor? Então, o que eu vou colocar aqui, ó, o 6 negativo. Então, Osmar, o que, que acontece aí? Eu tenho 5 positivo, né? Eu tenho 5. E aí eu vou dever esse 6. Então, eu vou ficar devendo esse valor 6. O que, que vai acontecer, né, Osmar? Eu vou fazer da seguinte ideia, ó. Eu queria muito elencar isso com vocês, ó. Eu vou fazer uma ideia de uma reta. E aí eu tenho aqui, ó, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. E aí eu ensinei para eles na aula passada, ó, o 1 negativo, o 2 negativo e assim por diante. Legal. Eu tenho aqui, ó, tô na posição 5. Tirar 6 é andar para trás, né? Sim. Andar para trás, não é isso? Sim. É voltar. Negativo, sim. Então eu vou voltar 6 casas, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, ó. Quando eu volto aqui, ó, resultou em um negativo. Ou seja, qual que é a ideia aqui, né? Deixa eu pegar a borracha só para apagar isso aqui. Qual que é a ideia, Osmar? Eu tenho 5 e eu vou dever 6. Você continua aqui, eu tenho um valor maior de dívida? Aham, concordo. Então eu vou ficar devendo 1. Perfeito.
Entendeu? Sim. Então, qual que é a resolução? Qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, é sempre você fazer aí, no contexto sempre da aula, você fazer o seguinte, então você tem 5, pensa assim, ó, eu tenho R$5 e eu devo R$6 pro Osmar. Tô lá devendo R$6 pro Osmar. Eu vou lá e pago com R$5. Será que eu quitei toda a minha dívida, Osmar? Na minha conta ainda não, Jonas. Então falta quanto? Me deves R$1 ainda. Beleza. Não pensar em dinheiro, me deve 1. Então, esse é o resultado que vai operar, entendeu? Então, mais ou menos, essa é a dinâmica do jogo. Ah, e eu quero salientar aqui a importância dessa representação na reta, né? Importante, legal. Isso mesmo. Muito boa. Eu utilizei a reta numérica, que foi basicamente a ideia da aula passada. Então, nós vamos fazer isso e agora nós vamos pedir a ajuda de vocês. Então, aí o Osmar agora vai escolher outro ponto e aí eu vou anotar. Pode escolher outro ponto. Beleza. Osmar. A gente brinca muito com a cor cinza, né? Você especificamente brinca comigo. Fala Vou pegar aí. o balãozinho cinza, pode ser? Pode ser. Ok. Opa! Olha Boa. lá. Acabamos de pegar aqui negativo. um número, um negativo, ok? Ok, beleza. Então eu vou colocar um negativo na tabela, pode pôr uma Legal. tabela para eles. Então eu vou colocar aqui, ó, um negativo, Osmar. Beleza. E aí, você de casa, você que tá aí, eu tenho lá, o Osmar até então tava com 15 pontos, né, Osmar? Sim. 15 pontos aí, tudo bonitinho. Você tirou um negativo, olha. Qual que é o resultado? Será que eles estão respondendo já no chat? Vamos acompanhar aqui, Jonas. Tá? Será? A pessoa elogiando bastante a criatividade do jogo, a brincadeira, que é sempre muito lúdico, é sempre muito legal, tá? A Isabela participando aqui, ela tá lá com a professora Iara, sempre assistindo as aulas aqui do CMSP. Já temos a resposta, o professor Carlos... professor Carlos, lá do portal do Peruíbe, com seus alunos, respondendo 14, Jonas. Boa. Tá? Professora Silene, tá? G. Silene, tá com Pedro Henrique também, estão respondendo 14. Professor Hélio também, tá? Professora Fátima participando e dando parabéns pela aula, tá? E todos vão por aí também. Professora Rosana, lá da PEI, Daniel, Paulo Verano Pontes também, e o pessoal tá indo por esse caminho. Boa, é isso mesmo. Então, toda vez que você fizer a ideia hoje é o seguinte, a gente fazer operações com esses números, tá? Mas a relação, por exemplo, o Osmar tinha 15. Se ele deve apenas 1, tira 1. Então, aí vai aparecer, pode pôr na telinha para ele, diretor, vai aparecer o 14. Então, aí a segunda pontuação do Osmar, o 14. O que eu quero ressaltar a importância, principalmente agora, né? Não necessariamente, quando você tira um valor, ele não vai dar positivo ou negativo. Então, por exemplo, com o meu caso, Osmar, né? No meu caso, deu um valor negativo. No caso seu, quando tirou, não tirou o suficiente para dar um número negativo. É, né, é Osmar? verdade. O professor Ronaldo sendo um visionário, disse que você vai perder. Ah. Obrigado, Ronaldo. Boa. O Osmar já pegou a artimanha aqui do jogo. Vai lá, Jonas. Vamos lá, beleza. Agora eu vou outro balão, tá? Vou na ideia do branco aqui, ó. Então aqui, ó, e 5 negativo. Então tá bom. Aqui, ó. Então, 5 negativos, Osmar. Então, Legal. pode pôr na telinha para ele, diretor, que é o seguinte, ó. Eu tô com um negativo. E aí, eu tô devendo esse 1. E aí eu vou acrescentar esse 5 negativo. Certo. Então eu vou colocar esse 5 negativo. E aí, o que será que eles estão respondendo aí no chat? Vamos acompanhar Quanto aqui, que dá ó. esse menos 1, menos 5? Menos 1. Opa, já temos resposta. O professor Robson tá lá com o pessoal e tá dizendo Jonas, menos 6. Então aqui participando aqui. A professora Yumi tá falando que depende do saldo para dar negativo. Tá? A Isso professora mesmo. Fátima tá lá com seus alunos, falou que o Jonas vai ficar devendo 6. O professor Railson, os alunos do 7º ano lá da escola José Marcato, lá em Diadema, participando também e falando que irás ficar devendo 6 negativo. Boa, isso Boa. mesmo. Então, qual que é a ideia? O que eu agora, que é uma outra regra que pode acontecer. Que é o aumento da dívida, né, Osmar? Acontece. É um aumento, pode acontecer. Como a professora colocou muito bem, então, eu estava devendo até então 1. Estava lá com uma dívida bonitinha. E aí, no caso agora, eu vou dever mais 5. Olha como que é importante a fala, né, Osmar? Eu vou dever mais. Se eu vou dever mais, quer dizer que esse montante negativo, ele vai aumentar. Pode pôr na telinha para ele, diretor? Então, eu acrescentei ali na terceira linha, né? Então, eu coloquei o 5 negativo. E aí, eu faço o seguinte. Quando eu acrescento, então, eu devo 1 e eu devo 5, a minha próxima pontuação aqui, né, Osmar? Sim. Eu vou dever 6. Quer dizer que a minha dívida está aumentando. Então, vamos tentar fazer uma
representação bem simples aqui. Então, o Osmar, né, Osmar? Eu tô te devendo um. Tô lá devendo R$1 pro Osmar, tudo bonitinho. Aí o Osmar vai lá e me empresta R$5. Quanto será que eu vou dever ainda para ele? Quanto será que vai ficar a minha dívida? O Osmar, no caso, né? Eu vou aumentar essa dívida, né, Osmar? Sim, sem dúvida. Então, se eu vou aumentar essa dívida, eu vou dever aquele 1 e eu vou dever esse 5 agora que eu acrescentei. Então, eu vou dever ao todo 6, né? Vocês podem também utilizar a ideia da reta, né? Então, se vocês colocarem na reta numérica 1 negativo e andar todas as casinhas de novo para trás, você aí vai encontrar os 6 negativos. Jonas, a gente pode falar em soma de dívidas? Sim, pode ser verdade, né? Não sou contraditório não, né? Não, somar dívidas. Você está aumentando a dívida, Sim, né? Não é verdade. deixa de ser nesse formato. Então, qual que é a ideia, né? Nós estamos fazendo aí operações de adição e subtração. Então, sempre nessa relação. Amanhã nós vamos falar um pouquinho aí sobre a multiplicação e divisão, que aí é um outro formato. Então, por enquanto, estou aumentando a minha dívida, beleza? Que não é bom, né? É, que não é bom, é verdade. Sua vez, Osmar. Ok, vamos meio que por acaso. Vou pegar o roxinho aqui, ó. Olha lá. Tá, beleza. Opa, o negócio já não tá ficando bom pra mim, né? Não? Olha lá. 2 dívidas consecutivas. Olha lá. Olha lá. Menos 5. Ok? Fechou? Beleza, então eu vou colocar aqui na minha tabelinha. 5 negativo é o próximo que você colocou. Então esse 5 negativo aí, a ideia, você está perdendo, não é, Osmar? Sim. Então vamos na tabelinha, ó, você está com 14 pontos. Olha ali. Você está com 14 pontos. Certo? 14 pontos, Osmar. Ou 14 positivo, ou 14 reais, alguma coisa assim. Você perdeu os 5 ali. Então você perdeu os 5, você vai ficar com quanto? A professora Valéria falando que estou gastando muito. Tá? Pelos meus cálculos, Jonas, Será que o pessoal respondeu ou eu? O pessoal respondeu. O pessoal Vê se responder. responde. Tá, vamos ver lá. Tentem Agora responder. Osmar, já está aqui. Já ó, a professora responderam? Fátima lá com os seus alunos está falando que o Osmar vai ficar com 9. Ainda crédito, viu? Boa. Né? Também aqui, ó, a pessoal participando, a professora Débora também lá com seus alunos, tá fazendo a operação em si, ou seja, 9, quem mais? Professora Viviane, tá aqui a Giovana, lá da escola Cidade Sonco. Eu nunca sei pronunciar, gente. Se alguém puder me corrigir, Sonco 2, lá em Guarulhos Sul, participando. Eles sempre participam aqui com a gente também, Jonas, nas aulas lá do 8º ano também. A Giovana lá com a professora Viviane, Cidade Sonco 2, Guarulhos Sul. E a resposta é 9. Pessoal mandando nesse sentido aqui com esse resultado, tá bom? Boa, isso aí. Então, vamos pensar no caso financeiro. O Osmar tá lá, bonitinho, tem 14 reais na conta dele, né, Osmar? 14. Tem 14 reais. Aí você vai lá... Tá bom, porque ainda tá positivo, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Aí o Osmar tá lá positivo, lindo, maravilhoso. Ele vai e compra 5 reais de bala, Osmar. Nossa. 5 reais de bala, beleza? Certo. Quando você passa o cartão, você foi lá, agora é por aproximação, né? Então você foi lá e aproximou o cartão, você... No meu não é por aproximação, isso é extremamente contra, mas enfim. Tá bom, beleza. Aí o Osmar foi lá e passou o cartão. O que vai aparecer no saldo, no caso, o extrato bancário dele? Vai aparecer lá os 14 reais positivo e aí vai deduzir esses 5. Então, o quanto eu estou tirando? Eu estou tirando 5 dos 14. Se eu estou tirando 5, o resultado que sobra na minha conta, né, Osmar? Sim. Pode pôr na telinha para eles, é 9. Então, digamos que você agora está com 9 pontos. Legal. Professora Viviane falando que eu pronunciei certo. O jeito que se escreve, Sonco 2. É usada na letra M por ser uma sigla. Valeu, Vivi. Abraço. Ok. Então agora é minha vez. Vou tirar agora outro valor. Sim. Já que a gente está zerando o meio, eu vou zerar aqui o meio. Opa, legal. Ó, 3 positivos. 3 positivos. Vamos lá. Só para lembrar, eu tô com 6 negativo, Acho né, que é o seu Osmar? primeiro crédito, né, Jonas? Acho que é. Acho Legal. que é o primeiro. Então eu tô com 3 positivo. Então eu tava devendo 6, tô lá com 6 negativo. E aí eu acrescento 3. Quanto será que dá? Então, Osmar, dá uma olhada aí no chat. Qual conta, né? Como que vocês fariam? Qual que é a ideia que vocês fariam para... No caso, eu estou acrescentando 3 aqui, né, Osmar? Legal. Eu estou, digamos, diminuindo a dívida, uma expressão que a gente pode utilizar, diminuindo esse valor de dívida, beleza? Legal. Professor Valdir aqui com seus alunos já participando também, colocando um débito aí, Jonas, negativo de 3, tá? Boa. Vamos lá aqui. Professora Márcia tá com a Maiconandra. Nossa, difícil de ler isso aqui. Lá da escola Amélia Kerr Nogueira. MEI.
Acho que é Meiconandra. Difícil de ler, tá? Abraço, Márcia. Obrigado, colocando -3. Desculpa se eu li errado, que é bem difícil de ler. A professora Kelly tá com o Igor respondendo -3 também, lá Escola Lindamil Barbosa, lá de Guarulhos. Guarulhos aqui em peso, Jonas. Abraço. Professora Fátima lá com o pessoal, dizendo que agora o Jonas continua devendo 3. Professora Neuza está com o seu pessoal lá, com seus alunos, diminuiu sua dívida, Jonas, mas ainda fica devendo. Ótimo, eu acho que essa expressão é muito interessante, legal, né? Você fez um abatimento da dívida, né? Legal. Principalmente quem compra, às vezes vocês podem até ver aquele compra o carro parcelado, compra às vezes até o celular parcelado, então você faz um abatimento da dívida, né, Osmar? Sim. Você faz sempre essa relação. Pode pôr na tela então para eles, que eu vou anotar ali então, eu vou ter 3 positivo aqui, né? E aí da minha pontuação, eu estava devendo 6. Então eu vou continuar devendo, só que eu abati do 6. Então do 6, eu coloquei 3, vamos pensar no Osmar, né? Tava devendo R$6 para o Osmar. Fui lá, e aí eu paguei R$3 para ele. Eu continuo devendo ou não o que sobrou? O que sobrou eu vou continuar devendo 3, né, Osmar? É verdade, professor. Nessa ideia de É dívida. verdade, para Viviane me corrigindo. É Inco. Ah, legal. Valeu, Vivi. E é verdade, Jonas. O pessoal falando aqui que você tem que ir devagar, porque você ainda vai sair do débito, viu? Boa. Valeu, vamos ver se sai do preju hoje. É isso aí. Sua vez, vai, Osmar. Sua vez. Estoura um balão. Roxinho. Ah, zerou. Mas o 0 não é tão ruim assim, né? É melhor 0 do que dever, né? É isso aí. Olha lá. A importância do 0, né? É isso que eu queria comentar. Eu coloquei o 0 nesse jogo, que eu queria exemplificar para vocês, né? O 0 eu coloquei... Pode mostrar para eles, Osmar? O 0 eu coloquei em outra cor, ó. Sim. Por quê? O 0, todo mundo fala aí, o 0 ele é par, ele é um número par. Sim. Ele é aquela história do par ou ímpar lá, o 0 é par. Só que o 0 é um número neutro, né? Ele não possui sinal. Então, se você somei 0 ou subtrair 0, tanto faz, né, Osmar? Tanto faz, é indiferente. Tanto faz, né? Não, é engraçado, né? Coincidentemente, minha filha esses dias falou, ô pai, o 0 é um número importante, né? Com 8 anos, está aprendendo lá, já está trabalhando um pouco de multiplicação. Falou, pai, o 0 é um número importante, né? Aí eu aproveitei, sou professor de matemática, já rezei uma aula para ela ali no carro mesmo, né? Uhum. Mas bem interessante. E aí vocês, o que acham? O Osmar estava ali com os 9 pontos, né? Então, somando 0 ou subtraindo... Eu vou fazer os dois, né? Ó. Somar 0 ou subtrair 0, Osmar, quantos pontos você permanece? Você continua, né? Sim. Você continua com 9. Eu não vou nem alterar ali, ó. Vou deixar um 9 ali bonitinho. Sim, é verdade. Beleza? Porque não muda em nada, basicamente, ok? Sim, é verdade. Alguns questionamentos, né? O 0 não é positivo nem negativo, né? Isso. Estudos, né? Estudos lá na academia trabalham um pouco essas questões, porque são complexas, né? Estudos isso aí. Mesmo. É bem complexo. Mas é nessa linha de pensamento. A gente não vai se aprofundar muito nessa questão, mesmo porque estamos no 7º ano, né, Jonas? Isso aí. Mas o 0, ele é uma ideia de um número neutro, né? Ele não possui sinal. Legal, bacana, pessoal. Ok? Então agora é minha vez, vou estourar outro balão aqui. Vamos ver o que você vai estourar, mano. Deixa eu estourar esse aqui, ó. Ah, moleque! 8. Ó, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. 8. Tu pode pôr na telinha pra eles, diretor? Eu tô com 3 pontos negativos. E aí eu tiro essa plaquinha do 8, Osmar. E aí? E aí? O que vocês acham que dá? Eu tô, no caso, o 8 é positivo, né? Eu tô somando a esses 3 negativos. E aí, quanto será que dá, Osmar? Então, o pessoal tá trabalhando aqui, vamos ver? Pessoal mandando as respostas. Jonas, 5 positivo, tá? Boa. Professor Robson, lá da escola Sara Salvestro, lá de Sorocaba. Aí a professora Fátima dizendo, agora sim, o Jonas vai pagar e vai ficar com 5, tudo bem? E por aí vai, cadê? Professor Railson, mais 5. A Evelaine, lá da escola José Marcato, participando aqui com a gente também. Muito bem, segundo a professora Neuza, conseguiu pagar sua dívida e fica com 5 de crédito. Boa, isso mesmo. Pode pôr na telinha para ele, diretor, só para a gente fazer. Então, o 8 ali eu acrescentei positivo. E aí o que acontece? Quando eu somo aqui, né? Eu vou pagar minha dívida, eu vou pagar os 3 e vai me sobrar alguma coisa. Vai me sobrar 5 positivo, né? Mas o jogo termina agora, infelizmente o nosso tempo já está esgotando. Mas já? Osmar já foi. Então deu 9, né? Então o Osmar ficou aí com 9 pontos e eu com 5. O Osmar venceu, então
Parabéns, Osmar. Obrigado, Jonas. Mas o importante, no final das contas, é toda a brincadeira e vocês entenderem essa ideia das operações aí com números negativos e positivos, números inteiros. É isso aí, Jonas? É isso aí. Antes eu queria dar um recadinho que é muito importante, eu queria comentar com vocês. Agora o professor Osmar tem rede social, é isso mesmo. Pode pôr lá, a rede social é osmar.cmsp. E o meu é Jonas Almeida 89. Então siga lá o professor Osmar, ele agora adentrou-se a rede social, ele tá lá no Instagram. Não é isso, Osmar? Agora eu arrumei trabalho, né, Jonas? Abraço, valeu, obrigado, Jonas, obrigado a todos. Só antes, não esqueçam de avaliar a nossa aula, coloca lá, avaliem nossa aula, o que vocês acharam, gostaram. Tentem fazer esse jogo em casa lá. Se vocês gostaram da ideia, tirem foto aí, mandem pra gente, marquem a gente lá nas nossas redes sociais. Obrigado, Osmar. Obrigado você, Jonas. Valeu. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.